Bem, nesta questão eu vou resolver um problema envolvendo um ciclo de Rankine simples utilizando o software EES. E ele nos dá os seguintes dados, que são: a caldeira opera uma pressão inicial de 6.000 kPa ou 6 MPa, o condensador a 50 kPa e a temperatura na entrada da turbina a 450 graus Celsius. A eficiência isentrópica da turbina é de 94%. O condensador subresfria a água em 6,3 graus Celsius. A vazão máxima do fluido de trabalho é de 20 kg por segundo. E com isso nós vamos determinar a taxa de calor adicionada na caldeira, a potência necessária para operar a bomba e a potência útil do ciclo e a eficiência térmica neste problema. Então, com isso, a partir disso, a gente já pode fazer algumas definições. Definições de dados. A gente pode começar com a pressão da caldeira, vou chamar aqui de P2, que é igual a 6.000 kPa. A temperatura na entrada da turbina, vou chamar de T3, ele é igual a 450 graus Celsius. A pressão no condensador, vou chamar de P4, pressão 4, 50 kPa. 50 kPa. Eficiência isentrópica da turbina, vou chamar de ETA-TV. Eficiência isentrópica da turbina, 94%. Vazão máxima do fluido de trabalho é 20 kg por segundo. O subresfriamento no condensador, temperatura de subresfriamento do condensador, chamada de delta T, subresfriamento subcool, a 6,3 graus Celsius. Um fator a ser considerado é a temperatura inicial T1, que pode ser calculada sendo a temperatura, fazer assim, essa temperatura T1, a gente pode usar essa aqui, function info. A gente vai aqui em temperatura, adicionar aqui o nosso vapor, um padrão IAPWS, vapor padrão IPWS no estado 1, temperaturas tinha IPWS com entrada de pressão e título inicial, título X1. Só que essa temperatura a gente precisa subtrair o subresfriamento do condensador, que é o delta T. Delta T sub Q. Pronto, com isso definimos os dados fornecidos no enunciado. Depois especificamos as expressões nos estados 2 e 4, a temperatura na entrada da turbina, a eficiência isentrópica da turbina, o subresfriamento do estado 1 e também calculamos a temperatura no estado 1, considerando o subresfriamento em relação à temperatura de saturação. Antes de começar
as propriedades termodinâmicas, vale gastar um tempo escrevendo algumas considerações iniciais para resolver esse problema. Primeiro é o fluido que está sendo utilizado, que é o vapor, o padrão IAPWS, IAPWS. Como a pressão nos estados 2 e 3 são iguais, podemos escrever assim, essa consideração. O mesmo vale para a pressão em 4 e a pressão inicial P1. Como a entropia na turbina é constante, a gente está considerando a turbina ideal, a entropia ao longo da turbina vai ser constante. Ou seja, a entropia S3 é igual a entropia S4. O título inicial igual a zero, que significa que a água no estado 1 é do tipo água líquida saturada. E o enunciado deu a eficiência energética da turbina a vapor, mas uma maneira de determinar esse eta-TV é a razão da diferença H3 H4 pela diferença de H3 HS4. A gente pode escrever H3 menos H4 dividido para H3 menos HS4. H3 menos H4, H3 menos HS4. Em seguida, nós, resumindo o que nós fizemos aqui, a gente definiu as condições iniciais. O fluido de trabalho é vapor de água, estabelecemos as pressões 2 e 3 nos estados 4 e 1, que são iguais. Também assumimos o estado 1, que é o líquido saturado, e utilizamos a eficiência isentrópica para calcular a entropia real na saída da turbina. Com isso determinado, a gente pode ir para a análise das propriedades termodinâmicas. Análise das propriedades termodinâmicas. Eu vou separar aqui pelos estados 1, 2, 3 e 4. Começando pelo estado 1. Estado 1. Nós precisamos determinar a entalpia, volume específico e a entropia. Para isso, a gente tem dados de temperatura e pressão. Então, basta a gente vir em Option, Function Info, nessas configurações aqui, propriedades termodinâmicas, com fluido Steam e APWS. Com fluido real, a gente tem para o estado 1, os dados do estado 1 a gente tem pressão e temperatura. E temperatura. Entalpia, eu quero definir entalpia. Cadê a entalpia? Entalpia com entrada de temperatura e pressão. Nós estamos ok. O mesmo passo a passo
para o volume específico. Volume específico com entrada de temperatura e pressão. E o mesmo para entropia. Entropia também com entrada de temperatura e pressão. No estado 2, nós precisamos determinar a entalpia desse estado. H2 vai ser calculado, como a gente já tem H1, vai ser calculado por H1 mais o produto do volume específico pela diferença de pressão entre esses dois estados. Então a gente vai ter o volume específico do estado 1 multiplicando pela diferença de pressão entre esses dois estados. No estado 3, nós precisamos da entalpia e da entropia. Então, assim como no passo no estado 1, só vem aqui entropia com entrada de temperatura e pressão, só que agora é do estado 3, a entropia, e a entalpia deu 3, entrada de temperatura e pressão. Para o estado 4, no estado 4, a gente vai utilizar o H, essa nomenclatura aqui, HS4, porque na saída desse estado 4 a gente tem um título, ou seja, a gente tem uma mistura de vapor e líquido saturado. Então estaremos utilizando o valor encontrado no estado 3 para poder determinar a entalpia do estado 4. Então a gente vai aqui, função if, a entalpia H4 com entrada de, só que agora vai ser temperatura e entropia, não vai ser pressão e temperatura que nem nos outros. Só mudar aqui a nomenclatura para não dar erro nos cálculos. HS4, entalpia, WS, entrada de pressão. Aqui entrada de pressão. A gente tem pressão em 4. E entropia de S4 que é mesmo que S3. Isso mesmo. Ok. Então, nesse estado 4, a gente está calculando a entalpia isentrópica na saída da turbina e estamos assumindo que ele é um processo isentrópico ideal. Finalmente, chegamos à parte da determinação de grandezas, que a gente vai precisar do calor adicionado na caldeira,
Q dot 1 vai ser igual ao produto massa, então máximo pela diferença de entalpia entre H3 e aí H2. SM dot vezes H3 menos H2 e agora a potência gerada pela turbina, vou chamar de a taxa W dot T out vai ser traço dot, que é a vazão máxima, vezes a diferença de H3 vezes H4 vezes, não, menos menos H4. Também temos a potência consumida pela bomba, vai ser a vazão máxima vezes o volume em 1, no estado 1, multiplicado pela diferença de pressões entre os estados 1 e 2. P2 menos P1. A potência líquida, chama de Wnet, dot, que é taxa, dot net, igual W dot. Vai ser essa diferença entre a potência gerada pela turbina menos a potência consumida pela bomba. Então vai ser W dot T out menos W dot P 1 e finalmente a nossa eficiência térmica. ΔTH vai ser a razão entre a potência líquida dividido pelo calor adicionado nessa caldeira. Então vai ser W dot net dividido por Q dot 1. Vamos só conferir que está resolvido dessa forma. Então a gente conseguiu calcular as grandezas principais do ciclo e determinamos a taxa de calor adicionada na caldeira, a potência gerada pela turbina, a potência consumida pela bomba, a potência líquida do ciclo e a eficiência térmica como a razão entre a potência líquida e o calor que está sendo fornecido. Similar à questão anterior, a 10.23, essa questão 10.24 de letra do Sengel de termodinâmica considera agora uma queda de pressão de um ΔP de 50 kPa na caldeira. Então a resolução vai ser bem similar a um fato. A única diferença é que existe agora uma queda de pressão nessa caldeira. Então vamos novamente escrever os dados aqui. O problema
pressão P2, que é a pressão na entrada da caldeira, P2, 6.000 kPa. Agora a gente tem um ΔP, que é a queda de pressão na caldeira de 50 kPa. Agora a pressão de saída na caldeira vai ser o que? A pressão de entrada menos essa queda de pressão dentro da. Então esse P3 isso é igual a P2, que é a entrada da caldeira, P2 menos essa variação, essa queda de pressão, ΔP. A temperatura na entrada da caldeira, chama de T3, na entrada da turbina, no caso, na entrada da turbina, vai ser 50 graus Celsius. A pressão no condensador P4 igual a 50 kPa. Nossa eficiência da turbina a vapor continua sendo a mesma. É o ETA-TV igual a 0,94%, que é a eficiência isentrópica da turbina. Nossa vazão máxima continua sendo a mesma, 20 kg por segundo. E nossa temperatura de subresfriamento do condensador, que é o ΔT. ΔT a 6,3 graus Celsius. Então essas informações elas correspondem diretamente ao que o problema nos forneceu. Agora nós vamos configurar as condições iniciais do ciclo. Bem, agora as condições para o ciclo, chamar de condições iniciais. Eu vou definir o fluido de trabalho como vapor de água. Eu faço isso dessa forma, que é o vapor de água no padrão IAPWS, destino IAPWS é o que a gente vai utilizar, IAPWS. Que fornece esse IAPWS vai fornecer as propriedades termodinâmicas com base nesse modelo IAPWS. A pressão de saída no condensador ela é igual à pressão de entrada na bomba, e a água é líquida saturada no estado inicial. Então, como que a gente determina isso? Primeiro, a pressão na saída do condensador, ou seja, na saída do condensador é o que? Vai ser P1 é igual a P4. O líquido saturado na saída do condensador, ou seja, o estado inicial dele, tem título igual a 0, ou seja, no estado 1, a gente tem a água em formato de líquido saturado.
E para calcular a temperatura de saída do condensador, a gente considera o subresfriamento. E a gente pode fazer isso utilizando essa função aqui de informações, propriedades termodinâmicas, temperatura. Vou selecionar o nosso modelo aqui de vapor. Eu vou dar entrada de pressão, título. Pressão e título no estado 1. Só que essa pressão, essa temperatura nesse estado, a gente precisa considerar o subresfriamento, ou seja, o ΔT sub Q de 6,3 graus Celsius. Aqui a gente calculou a temperatura de saída do condensador considerando o subresfriamento. Agora a gente vai determinar as propriedades termodinâmicas no estado inicial. Bem, depois das condições iniciais, que a gente determinou os fluidos, o tipo de fluido, que a pressão igual a pressão 4, o título na entrada é 0, e a forma de calcular essa temperatura inicial aqui, considerando o subresfriamento, a gente entra nas propriedades termodinâmicas. Nas propriedades termodinâmicas, a gente vai estudar cada estado desse ciclo de Rankine, considerando a entalpia, o volume e também, em alguns casos, a entropia nesses estados. No estado 1, a gente consegue determinar a entalpia por esse código aqui, que consegue ele indo aqui, como já foi mostrado em function info. Como a gente tem pressão e temperatura no estado 1, a gente consegue determinar facilmente a entalpia e o volume específico com dois parâmetros. Feito isso, a gente pode determinar o trabalho da bomba, uma vez que o trabalho da bomba, esse WPin, depende do volume específico que a gente calculou aqui anteriormente, vezes a diferença de pressão entre o estado P2 e o estado P1. Tá? P2 a gente tem, P1 a gente vai ter, futuramente, que é P1 é igual a pressão de 4. Então, com o trabalho da bomba determinado, a gente parte para a entalpia assim que sai da bomba. Então, a entalpia após a bomba. Enthalpia após a bomba, que é H2, a enthalpia 2. Então, a enthalpia após a bomba vai ser o somatório, a soma da entalpia do estado 1 mais o trabalho que foi realizado pela bomba. Então, vai ser H1 mais W, que é o trabalho da bomba. O trabalho da bomba ele vai se calcular assumindo que o líquido é incompressível e a entalpia após essa bomba ela vai ser obtida adicionando esse trabalho que foi encontrado, que é o trabalho da bomba, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai para o próximo passo, que é analisar a entrada e a saída da turbina. Então, a gente vai colocar aqui a análise na entrada e saída da turbina. Bom, agora a gente vai determinar essas propriedades termodinâmicas na entrada e saída da turbina. A pressão e a temperatura na entrada nos dão a entalpia e a entropia. Já na saída, a gente assume um processo isentrópico ideal.
Então, com essas informações em mente, a gente pode escrever as propriedades termodinâmicas. Tá estudando, né, filho? Dá pra... Bem, então, considerando que a entalpia do vapor e a PWS do estado 3. Estado 3, entrada da turbina. Entalpia T3, P3, entrada, temperatura e pressão. Da mesma forma, encontramos a entropia. A entropia pode ser obtida da mesma forma que a entalpia foi encontrada. Entropia com entrada de temperatura e pressão no estado 3. Uma consideração a ser feita é que para a saída a gente assume um processo isentrópico ideal, ou seja, S4 é igual a S3. Processo isentrópico. Como S4 é igual a S3, a gente encontra agora a entropia HS4 agora calculando entalpia, sabendo que S3 é igual a S4. Então, entalpia, isso aqui, com entrada de pressão e entropia agora. Pressão e entropia, uma vez que a gente tem o valor de S3 que foi calculado anteriormente. Pressão e entropia no estado 4. Só para bater com as equações que foram definidas antes, coloquei esse underline e S aqui. São 4, S4, beleza. Agora a gente precisa da entalpia real na saída da turbina, que é H4, que pode ser calculado sendo H3 menos a eficiência TV vezes a diferença de H3 menos H4. H4, H3 menos zeta, H3, H4. Então, a eficiência isentrópica da turbina ela vai ser utilizada para calcular a entropia real na saída, e com isso a gente vai conseguir ajustar as perdas nesse processo, uma vez que a gente vai estar considerando a eficiência térmica dessa turbina a vapor. Tá? Bom, agora com as entalpias conhecidas, a gente pode determinar o calor que vai ser adicionado na caldeira, o calor que é rejeitado pelo condensador e o trabalho líquido gerado nesse ciclo. E finalmente a gente consegue chegar na eficiência térmica desse sistema, tá? Então vou nomear aqui, determinando os resultados. Então a gente pode começar com o calor que é adicionado na caldeira. Vou chamar aqui de QI.
ele vai ser a diferença das entalpias na caldeira. Então vai ser H3 menos H2. O calor que é rejeitado pelo condensador, o Qout, é H4 menos H1. O trabalho líquido que é gerado vai ser a diferença desses dois calores aí, o calor que é adicionado pela caldeira e o calor que é rejeitado pelo condensador. Então, Wnet vai ser igual a Q1 menos o Qout. O eta TH, que é a nossa eficiência térmica, vai ser 1 menos a razão do Qout pelo Q1. Bom, com isso a gente consegue finalmente resolver através do software o que foi pedido, o que foi proposto. Então, os resultados. Ele tem a taxa na qual o calor é adicionado, a potência que é necessária para operar a bomba, a potência líquida gerada pelo ciclo e a eficiência térmica, que é o que a gente mais anseia por determinar. É essa daqui, eta TH, que é a eficiência térmica desse sistema, desse ciclo de aproximadamente 30% de eficiência. Bom, hoje a gente vai resolver um problema do ciclo de Rankine ideal com reaquecimento utilizando esse software. Um, esse problema ele é bastante comum em estudos de termodinâmica e análise de ciclos de potência, mais especificamente em aplicações de usinas térmicas. Então, o nosso problema que a gente vai estar pegando é a questão 1035 do Frege. E um contexto desse problema é que a gente vai analisar uma turbina que opera com vapor de água, onde essa turbina ela tem uma parte de alta pressão que recebe vapor a 6 megapascal e uma temperatura de 400 graus Celsius. Esse vapor ele vai sair a 2 megapascal e vai ser reaquecido a 400 graus Celsius. Logo após, ele vai se expandir na turbina de baixa pressão até atingir uma pressão de 20 kPa. Nosso objetivo aqui vai ser determinar o trabalho produzido pelas turbinas com kJ por quilograma. Além disso, a eficiência térmica do ciclo. Então, primeiro feito é determinar os dados, determinação de dados e problema. Começar aqui inserindo os dados que são fornecidos nesse enunciado. Então, vou começar com P3 para a entrada de pressão, a turbina de alta pressão, 6.000 pascal. Ele da temperatura desse estado, que é 400 Celsius. Já ele vai se expandir e vai chegar a uma pressão e temperatura de 4 igual a 2.000. Então, chegar
pressão PCI de 20. Hum. E dá uma temperatura em 100 graus Celsius. Com os dados fornecidos, a gente precisa definir algumas condições iniciais que vão caracterizar esse ciclo de Rankine. Então, as condições iniciais e do ciclo. Vou inserir todas as condições e depois eu explico que cada uma delas está representando. Então, P2, P3, P1, P3, P6 é igual a S5, P1, P6. A primeira condição é a pressão do estado 4 é igual à pressão do estado 5. Isso acontece uma vez que o reaquecimento ele vai ocorrer a pressão constante. No ciclo Rankine, o vapor que sai da turbina de alta pressão, que é o estado 4, ele vai entrar diretamente no reaquecedor, onde a pressão não muda. Por isso, a pressão de saída da turbina no estado 4 vai ser igual à pressão de entrada no reaquecedor no estado 5. De maneira análoga, a gente pode olhar para P2 igual a P3. Essa condição ela vai indicar que a bomba eleva o fluido para a pressão de caldeira no estado 3. No ciclo, o fluido sai do condensador com a pressão de P1 e a bomba ela vai aumentar essa pressão para a mesma da caldeira, garantindo assim o fluxo do sistema. Essas condições de entropia S4 igual a S3 e S6 igual a S5, eles vão assumir que a expansão tanto da turbina de alta pressão, no caso de S4 igual a S3, é, a expansão da turbina de alta pressão em S4 igual a S3 é isentrópica, ou seja, sem geração de entropia. De maneira, ou seja, a gente está tratando esse problema da turbina de alta pressão como uma maneira ideal e reversível. Isso vai ser uma característica justamente do ciclo ideal, que simplifica os cálculos e nos permite, dessa forma, calcular a entropia do estado 4 a partir dessa entropia constante. O mesmo vale, a mesma análise pode ser feita para a turbina de baixa pressão, que também vai operar de forma isentrópica no ciclo ideal. Assim, a entropia do estado 6 vai ser igual à entropia do estado 5, representando a expansão ideal do vapor. A pressão P1 é igual à pressão P6, porque no condensador, o vapor condensado ele vai ser liberado à pressão de condensação, que é a menor pressão do ciclo, que está na pressão 6, que é de 20 kPa. Como a saída do condensador, que está no estado 1, saída do condensador no estado 1, está diretamente conectada à entrada da bomba, a pressão no estado 1 vai ser igual à pressão P6. E por último, a última consideração, condição inicial que a gente vai estar assumindo, é esse x2 igual a zero. Essa condição reflete que o vapor do estado 1 ele é totalmente condensado, ou seja, ele vai ser um líquido evaporado. Isso é típico para ciclos de potência, onde o fluido de trabalho ele deve ser um líquido antes de ser bombeado para a caldeira. Um líquido saturado no estado 1 ele vai minimizar esse trabalho que a bomba vai estar realizando e vai evitar danos dentro desse equipamento chamado cavitação.
Caso a gente não tivesse líquido saturado na entrada dessa bomba, poderia ter abre espaço para ter problemas com a cavitação dentro dessa bomba. Então, como é um ciclo ideal, a gente não está considerando se existe problema gerado dentro desse equipamento. Com as condições iniciais estabelecidas para o ciclo, nós conseguimos determinar as propriedades termodinâmicas em cada estado disso daí. Então, a gente pode começar pelo estado 1, que é a entrada da bomba, certo? Então, líquido saturado no condensador. Então, no estado 1, a gente consegue determinar, uma vez que a gente tem informações de pressão, de pressão e com essa condição de x1 igual a zero, a gente consegue determinar a entalpia, o volume específico e a entropia. Então, começando com a entalpia, a gente pode vir aqui nessa função option, vem em function info, propriedades termodinâmicas. Vamos selecionar aqui o fluido, que é vapor, padrão IAPWS. Determinamos a grandeza que nós queremos encontrar, que é a entalpia, com entrada de P1, que é conhecida, ou seja, pressão, e squality, que é o nosso x igual a zero. Então, como eu estou no estado 1, vou colocar estado 1. Então, vamos determinar a enthalpia. O volume específico é de maneira análoga, nos mesmos parâmetros aqui, só que vai mudar aqui para volume específico, com entrada de pressão e x1 igual a zero. Uma vez que nós temos a entalpia e temos a pressão desse estado, fica fácil determinar a entropia. Então, para a entropia, nós podemos utilizar uma entrada de pressão, que é conhecida, e a entalpia que já foi calculada anteriormente, a partir desse comando aqui. Vou colocar aqui entalpia. Essas aqui são as propriedades termodinâmicas do estado 1. Para o estado 2, nós conseguimos calcular o trabalho da bomba e as suas propriedades. O trabalho que a bomba vai estar realizando, ele pode ser calculado pelo produto do volume específico do estado 1 vezes a diferença da entrada e saída, da diferença da pressão de entrada pela de saída dessa bomba. Mas eu já vou jogar direto aqui na forma calculando a entropia no estado 2. O trabalho realizado pela bomba no estado 1, volume específico, vezes a diferença de pressões da bomba, P2 menos P1, mais a entalpia que anteriormente foi encontrada. De maneira análoga, a entropia do estado 2, a entropia do estado 2, a gente tem pressão do estado 2 e tem, bom, a gente vai conseguir determinar a pressão do estado 2, que é igual a P3, P3 a gente tem, e a entalpia do estado 2, que a gente acabou de calcular. Então, está aqui entalpia, estado 2. Hum, hum. Então, conseguimos determinar a entropia a partir da pressão, que é a mesma que P3,
E a entalpia H2 foi calculada a partir do trabalho realizado pela bomba, somado a entalpia do estado 1. No estado 3, no estado 3, nos encontramos na entrada da turbina de alta pressão. A gente vai utilizar os dados de entrada da turbina para determinar as suas propriedades. Então, no estado 3, a gente vai precisar da sua entalpia e da entropia. Então, de maneira análoga ao que anteriormente já foi feito nos outros estados, a gente tem pressão no estado 3, a entrada de pressão, e a gente também tem temperatura no estado 3. Então, é só substituir aqui. Então, a gente tem entalpia do estado 3 com entrada de pressão e temperatura, uma vez que nós temos a pressão do estado 3 e a temperatura do estado 3. A entropia era o mesmo raciocínio. Entrada de pressão e temperatura do estado 3. Definido, a entalpia é a entropia do estado 3, uma vez que temos a pressão e a temperatura desse estado. Hum. No estado 4, a gente está localizado na saída da turbina de alta pressão. Como é um processo isentrópico, a gente fixa a entropia para poder calcular a entalpia. Então, dessa forma, é, a entalpia nesse estado vai depender da entropia do estado 3, que é igual à entropia do estado 4. Então, a gente tem a pressão desse estado, E4. Opa, entropia, grau de pressão e entropia. Hum. No estado 5 agora, que é a saída do reaquecedor, estado 5. A gente precisa determinar a entalpia e a entropia. Agora percebe aqui nos dados que a gente tem a temperatura T5 e a pressão P5 é igual a P4 e a P4 é igual a 2 megapascal. Então a gente tem tanto pressão quanto temperatura desse estado. Então para determinar a entalpia, a gente tem entrada de pressão e temperatura estado 5. O mesmo vale para a entropia. No estado 6, a saída da turbina de baixa pressão, a gente calcula as propriedades novamente conforme o processo isentrópico. Então, ou seja, se S6, se a entropia no estado 6 é igual à entropia no estado 5, e a gente acabou de calcular a entropia no estado 5, a gente pode escrever a entalpia. A gente pode escrever a entalpia em função da pressão P6, que é a de 20 kPa, e do valor da entropia, uma vez que a entropia do estado 6 é igual à entropia do estado 5.
configura um processo isentrópico essa turbina de baixa pressão. Então a gente vai ter entalpia do estado 6 dependendo da pressão e da entropia. O aspas aqui. Hum. Agora a gente começa a parte de cálculos finais, para conseguir determinar no final a eficiência térmica desse sistema, desse ciclo. Hum. É, a gente pode começar com o trabalho que a bomba realiza. Então, trabalho, bomba, já comentei antes, ele vai ser, deixa eu numerar ele aqui, trabalho da pump, né? Ele vai depender do volume específico do estado 1, que é a entrada da bomba, vezes a diferença de pressão da bomba, que é P2 menos P1. Então, volume específico vezes P2 menos P1. V1 igual a P2 menos P1. Com isso, a gente determina o trabalho da bomba. O trabalho líquido da turbina, ele pode ser calculado. Deixa eu ver aqui. Trabalho líquido da turbina vai ser o trabalho produzido pelas turbinas, que é a soma das contribuições da turbina, tanto de alta quanto de baixa pressão. Então, W P maiúsculo, alta, é a contribuição das duas turbinas, que vai ser a diferença de entalpia da, da turbina de alta pressão mais somado a diferença das entalpias de baixa pressão. Então, isso significa que vai ser H3 menos H4, H3 menos H4 somado a diferença das entalpias da turbina baixa pressão. H5 menos H6. Calor fornecido no ciclo, calor fornecido no ciclo, chamo ele de Q1, que de entrada, vai ser escrito como H3 menos H2 mais H5 menos H4. Então a gente consegue determinar o trabalho líquido do ciclo, né? Trabalho líquido do ciclo. Aqui no WNet. Vai ser. Vamos analisar aqui. A gente vai pegar
Para descobrir o trabalho líquido do ciclo, a gente tem que somar. As turbinas estão gerando potência, né? Enquanto a bomba está consumindo. Então, a gente vai precisar do trabalho líquido da turbina, trabalho líquido da turbina, na lateral, menos o que está sendo consumido, que é a bomba que está consumindo. Então, a gente precisa do trabalho realizado pela bomba, W, para determinar a eficiência térmica do ciclo, eficiência térmica do ciclo, a TH, vai ser a razão do trabalho líquido dividido pelo calor que está sendo fornecido. Trabalho líquido dividido pelo calor que está sendo fornecido. Com isso, a gente consegue resolver o problema da seguinte forma. A gente vem aqui calculate, ou está aqui os valores da da eficiência térmica do ciclo. A gente tem o calor de entrada, está sendo fornecido nesse ciclo. O trabalho líquido desse ciclo, que é de 1.170 kJ por quilograma. O trabalho que está sendo consumido pela bomba, realizado pela bomba. E o trabalho em conjunto das turbinas, que deu 1.176 kJ por quilograma. Agora a gente vai começar a desenvolver o gráfico de temperatura por entropia. Então, continuando aqui, para gerar o gráfico de temperatura por entropia, a gente precisa fazer algumas configurações aqui. Então, eu vou em plot, properties, plot. Aqui eu vou utilizar o nosso fluido, esse em APWS. Não vou estar incluindo os valores de volume específico, é um tipo de TE, gráfico de temperatura por entropia. Nas pressões, vou utilizar três pressões que foi nos fornecido, né? Que é de 6.000 kPa, 2.000 kPa e a de 20 kPa. Então, essas três. Isso aqui. Ok. Está o nosso gráfico. Ele posso simplificar ele para tirar essas linhas. E aqui em plots. Posso vir em plots, modify plot e estar excluindo esses valores daqui. Para adicionar alguns pontos de estado, eu vou em overlay plot, vou estar selecionando o eixo X, vai ser meu eixo da entropia, o eixo Y vai ser a de temperatura. A height table, vou deixar sem linha, e a cor vou colocar vermelha. Então a gente tem aqui nossos estados 3 e 5. Né? Então vou fazer algumas modificações aqui para a gente conseguir enxergar todos os estados aqui dentro desse gráfico. Então, todos os estados
desse ciclo de Rankine com reaquecimento. Então, começando do estado 1, a gente vai ter a compressão de 1 para 2, a gente tem a compressão isentrópica na bomba. Então, o líquido, ele comprimido, ele vai receber energia levando a sua pressão de condensação de P1 até P2. O aumento de temperatura ele vai ser pequeno porque o líquido ele vai ter baixa compressibilidade. Então, por isso que a gente aqui visualmente a gente não consegue ver essa variação de temperatura do estado 1 para o 2. Já no estado de 2 para 3, a gente vê que o líquido comprimido ele vai ser aquecido até se tornar vapor superaquecido no estado 3, porque ele vai precisar entrar na turbina de alta pressão. Este trecho ele vai ser responsável pelo aumento de energia interna do vapor. No estado 3 para 4, a gente tem a expansão isentrópica na turbina de alta pressão. Então, o vapor ele vai se expandir, gerando assim trabalho na turbina, enquanto a pressão e temperatura diminuem. A entropia ela vai permanecer constante em um caso ideal. De 4 para 5, a gente tem um reaquecimento isobárico, ou seja, esse reaquecimento, o vapor ele vai ser reaquecido a uma pressão constante no reaquecedor. Esse reaquecimento ele eleva a temperatura média de adição de calor, o que vai melhorar a adição, a eficiência do ciclo. Além disso, ele vai reduzir a umidade do vapor ao final da turbina de baixa pressão. No estado 5 para 6, a gente tem uma expansão isentrópica na turbina de baixa pressão. O vapor ele vai se expandir novamente até a pressão de condensação, que é P6, é a temperatura do condensador. E essa etapa ela vai gerar mais trabalho, mas pode levar o vapor a uma condição com maior umidade. E de volta para o estado 6 para 1, a gente vai ter a rejeição de calor no condensador. O vapor saturado que saiu daqui da turbina de baixa pressão, ou parcialmente úmido é condensado, ele vai ser liberado para o calor para o ambiente, até retornar ao seu estado líquido saturado, que se encontra aqui no estado 1, que é a entrada da bomba. Então, com essa análise, a gente consegue encerrar a resolução do exercício 10.35 do livro do Senho no programa de solução de equações termodinâmicas EES. Bom, dando continuidade às resoluções dos exercícios, então a gente chega na questão 10.36, que é bastante similar à questão 10.35, anterior a essa. Então, aqui a gente tem um enunciado que pede para reconsiderar o problema 10.35, usando este programa, e ele pede para resolver esse problema usando o recurso de entrada de dados em uma janela que mostra o diagrama da instalação. Então, ele vai ter que fazer outro tipo de diagrama, considerando os valores e os dados de entrada. A gente vai precisar incluir os efeitos da eficiência, das eficiências, tanto da turbina quanto da bomba. E alguém vai precisar mostrar também os efeitos do reaquecimento sobre o fluido, sobre o título de vapor na saída da turbina de baixa pressão, ou seja, naquele estado 6. Pede para a gente desenhar um ciclo em um diagrama TS que já foi feito, que inclui as linhas de estruturação. Escuta os resultados dos seus estudos paramétricos. Então, essa parte do diagrama TS já foi feita, mas a gente pode repetir. Então, dando continuidade, começar a inserir novamente os dados. São os mesmos dados da questão 10.35. Vou repetir aqui. A pressão P3, que é a pressão de entrada da turbina de alta pressão, é 6.000 kPa. Então, a temperatura T3 é igual a 400 graus Celsius
Celsius, temperatura P4, que é a saída, né, da turbina, ela vai se expandir e vai chegar na pressão P4 de 2000 kilopascal. Já a pressão de saída do condensador é 20 kilopascal. 20 kilopascal, temperatura T5 igual a 400 graus Celsius. Agora, a informação que diferencia é que a gente precisa agora considerar as eficiências tanto da bomba quanto da turbina. Ou seja, a gente vai precisar de um eta T, e inicialmente eu vou deixar em 1, e um eta P, que respectivamente são os da turbina, a eficiência da turbina e a da pump, da bomba. É, as condições são as mesmas, condições iniciais e finais. Tem P4 igual a P5, P2 igual a P3, entropia em estado 4 é igual a P em estado 3. A entropia no estado 6 é igual à entropia no estado 5. Pressão P1 é igual a pressão P6. E o título é igual a análise propriedades termodinâmicas. Vai seguir o mesmo passo a passo da questão das 35, com algumas alterações. No estado 1, a gente vai calcular H1 veio em cima. Então, cuido na listinha PWS, entropia com entrada de pressão, temperatura, estado 1. Para o volume, temperatura e pressão, estando 1, e a entropia, com entrada de temperatura e pressão. Não, na entropia a gente utiliza a entalpia que foi determinada. Temperatura, aqui entalpia e pressão. Bom, vamos para o estado 2. No estado 2, antes a gente estava considerando o trabalho isentrópico da turbina. Só que a gente agora tem uma eficiência da turbina, não, da bomba.
Só que agora a gente tem uma eficiência vinculada a essa bomba, ou seja, é um trabalho real. Então, eu vou chamar o H2 para poder ser determinado por um trabalho real, é, mas esse trabalho da bomba real mais H1. E a entropia no estado 2 vai ser calculada da mesma maneira. Aqui eu vou considerar a pressão e a entalpia que a gente acabou de determinar ali os parâmetros dela. Pressão e entalpia do produto, considerando uma bomba real. No estado 3 nada foi alterado. Uma entalpia e entropia com entrada de pressão e temperatura. Eu vou dizer aqui entalpia primeiro, com entrada de pressão e temperatura no estado 3. Agora a entropia. Entropia e temperatura no estado 3. No estado 4, como a gente tem aquela condição que S3 é igual a S4, a gente pode determinar simplesmente a entalpia e a pressão e a entropia. Da entalpia e da entropia. Da enthalpia a temperatura e a entropia também. O estado 6 vai ser implementado agora. Estado 6. Além da entalpia, que já foi calculado na questão anterior, entalpia, entrada de pressão e entropia, estado 6. E a gente precisa definir os efeitos do reaquecimento sobre o título do vapor na saída da turbina de baixa pressão. O estado 6 é a saída da turbina de baixa pressão.
é a entrada do condensador. Então a gente vai precisar acrescentar aí uma condição para o título nesse estado. Então a gente funciona qualidade, qualidade, entropia. E essa entalpia, esse título, ele vai depender da entalpia e da entropia do estado 6. Entalpia e a entropia do estado 6. Vamos ver tudo aqui. Agora, o que é preciso para a gente determinar? A gente precisa do trabalho realizado pela bomba. O item 1 vai ser da mesma forma que foi calculado no 1035, vai ser o volume específico do estado 1, multiplicado pela diferença das pressões da bomba, P2 menos P1. Já o trabalho da turbina, das turbinas, né, TWT out, vai ser igual à soma dos trabalhos reais da turbina de alta pressão e de baixa pressão, ou seja, W R HP mais W R LP. O calor de entrada H3, H2 mais H5, H4. O vale líquido continua sendo a mesma função, vai ser a soma. Enquanto as turbinas estão gerando potência, a bomba está consumindo. Então, vai ser o trabalho realizado pelas turbinas WT alto, WT alto, menos o trabalho da bomba, né? WT consumido pela bomba. WT1. A eficiência do ciclo, WTH, continua sendo a mesma razão do trabalho líquido pelo calor de entrada. E além desses parâmetros, a gente precisa determinar as variáveis das turbinas e da bomba, né? Eu vou começar a análise, trabalho real na bomba, que é o W ponto real, vai ser o W ponto pintada dividido pela eficiência dessa bomba. Já na análise das turbinas, das análise real das turbinas. Vou colocar aqui alta pressão. Vai ser da seguinte forma.
W, R, HP, High Pressure, vai ser o produto da variação de energia H3 menos H4 vezes a eficiência dessa turbina. Eta T. A de baixa pressão, de maneira análoga, então, W real lower pressure igual H5 menos H4 vezes eta T, que é a eficiência dessa turbina. 5 menos H4. E outro parâmetro importante a ser determinado é o calor rejeitado. O calor rejeitado é o calor que irá alto no processo da turbina de baixa pressão. Vai ser igual a H5 menos H6. H5 menos H6. Certo? Calcular aqui o valor. Opa, aí. Um pequeno erro aqui nessa diferença aqui, estava dessa maneira aqui. Tava dessa maneira, mas é H6 aqui, porque a entrada da turbina de baixa pressão é no estado 5 e a saída dela é no estado 6, que é o condensador. Então, o último passo foi criar o diagrama. Eu peguei um modelo de diagrama simples, pronto. Fica melhor de visualizar o que está acontecendo. Os inputs e outputs eu adicionei aqui. São 3, temperatura 3, aí eficiência da turbina, da bomba, trabalho realizado por ambas, trabalho total nesse conjunto de turbinas. Então, o que está acontecendo aqui? O condensador, ele tem uma baixa aqui, no estado 1. O fluido, o vapor, ele é condensado para poder entrar na bomba. Passando a bomba vai fazer o input desse líquido saturado que vai entrar na caldeira. Essa caldeira vai fornecer energia em forma de calor nessa água até que ela se transforme completamente em vapor superaquecido para poder assim entrar na turbina de alta pressão. Aí dentro dessa turbina de alta pressão, o vapor superaquecido vai se expandir até uma pressão P4 de 2 megapascal, saindo no estado 4. Quando esse vapor chega no estado 4, ele é reinserido na caldeira, ou seja, acontece o processo de reaquecimento desse vapor, onde quando ele é reaquecido a 400 graus Celsius, ele sai no estado 5 novamente como vapor superaquecido para poder entrar na turbina de baixa pressão. Nessa turbina de baixa pressão, o vapor novamente é expandido, só que agora numa pressão muito menor do que a anterior, de 20 kPa agora, com o título de 0,89, para que assim possa entrar no condensador e o condensador dar um novo ciclo para isso. Então aqui estão os resultados que foram obtidos, os dados obtidos durante a resolução do exercício. Esse botão aqui é para calcular caso queira mudar a pressão, eficiência,
Caso a gente mude algum parâmetro, a gente calcula novamente para esses novos parâmetros, uma vez que a gente já tem o código pronto. Então, foi isso a resolução das questões, usando a modelagem do RS profissional, sistema de solução de equações de engenharia.